Pode sentar. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no livro de Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 1. Quero hoje falar para você da tentação, né? O que é tentação? Porque às vezes, quem é que não sofre tentação, né? Quem é que não sofre tentação? Todo mundo sofre tentação, mas em alguns mais forte, em outros mais fraco. E nós vamos ver aqui na Bíblia, vou mostrar aqui para vocês, nesse capítulo de Mateus, capítulo 4, versículo 1. Quem já encontrou, diga amém. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Preste bem atenção nesse primeiro versículo. A Bíblia diz que ele foi levado no Espírito. Eu falava hoje pela manhã muito cedo aqui. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós não enfrentamos os nossos problemas no Espírito. Se nós tivéssemos a sabedoria de enfrentar os nossos problemas no Espírito, você pode ter certeza. Você pode ter certeza que no Espírito você ia ter força, coragem, sabedoria. Jesus levou para o encontro que ele ia ter com o diabo exatamente isso, 40 dias de jejum. Olha como ele estava no Espírito. 40 dias de jejum, sem comer e sem beber. Quando se tem um propósito firme, nós pagamos o preço. Se eu tenho um propósito de fazer o meu casamento dar certo, eu vou pagar um preço. Vou pagar um preço. Se eu tenho um propósito de prosperar naquilo que eu faço, eu vou pagar o preço. Vou pagar o preço. E se eu tenho um propósito de ser um bom pai, eu vou pagar o preço. Então tudo tem uma condição. Nós não podemos esquecer que há uma condição. Eu tenho um propósito de ser salvo, bispo. É mesmo? Você tem que pagar o preço. Qual o preço? Preço. Vigiar, orar, perseverar. Não olhar de lado, não olhar para trás, seguir sempre em frente. É o preço. É o preço para quem quer chegar a algum lugar. Há uma condição. E você tem que estar sujeito à condição. Jesus sabia que foi encontrar com o diabo. Ele não foi de qualquer maneira. Eu sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Ele dizia, né, Jesus? Mas eu não vou confiando na força do meu braço. Não. Por isso que a Bíblia diz, não se estribes. Manda que eu não me estribe na minha força, mas que eu confie nele. E às vezes o nosso fracasso se dá exatamente por isso. Quando eu me torno confiante no homem Palhano, quando você se torna confiante no homem João Francisca, é aí que as coisas pegam, porque aí você já parou de vigiar, você já não está mais vigiando. Semana passada você lembra que eu bati muito nessa tecla de vigiar, de orar? Pois bem, hoje eu vou dar uma continuidade por conta dessa palavra que Deus tocou no meu coração. E eu quero firmar isso no coração de vocês, porque quando você adotar essa palavra, quando você adotar de fato e verdade, você pode ter certeza, nada lhe derruba. Ainda que você tropece, mas você não cai. Por quê, bispo? Porque eu estou firmado, estou no Espírito, estou vigiando, que é o que nós precisamos. Então, Jesus, ele foi no Espírito, meu amigo, em jejum. Ele foi para tudo ou tudo. Ele sabia quem ele ia enfrentar. Esse é o nosso grande problema. Nós damos lugar demais aos nossos inimigos. Nós subestimamos demais os nossos inimigos. Você subestima a doença, o vício, subestima aquele que está se levando. Você subestima tudo. E quando é que eu sei que estou subestimando? Quando eu vou na moleza.
quando eu estou dando chance para ele. É um exemplo de Jesus, gente. Isso aqui é um exemplo para nós. O Filho de Deus não deu moleza, não. 40 dias de jejum, foi lá. Porque o jejum me faz vigiar. Vamos lá, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Claro, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Irmãos, o diabo ele joga baixo, é ou não é? Ele joga baixo. Ele é inteligente. Você não pode subestimar o teu inimigo. O diabo você não pode subestimar. Você tem que ser inteligente, vigiar. Quantas pessoas estão vivendo com a vida tão abençoada, com a família, vida profissional, financeira, espiritual, está tudo direitinho, porque ela está diante de Deus. Ela está agradando o seu Deus, está fazendo tudo direitinho. De repente, ela começa a querer andar do seu jeito. Aí as coisas começam a se entortar. Sim ou não? Elas começam a estar erradas. Ora, se a palavra de Deus fala o quê? Reconhece em todo o teu caminho e Ele endireitará tuas veredas. O que Deus mandou fazer? Que eu reconheça a Deus em todos os meus caminhos. Que eu reconheça a Deus em todos os meus caminhos e Ele vai se encarregar de endireitar minhas veredas. Mas eu tenho que reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Agir de acordo com a fé que eu tenho nesse Deus, para que Ele possa endireitar minhas veredas. Nós não temos vigiado. Você vê, Satanás sabe da minha fraqueza. Ele sabe. Ele viu que Jesus estava com fome. 40 dias de jejum. Ele viu Jesus com fome. Então, a astúcia dele, transforma essas pedras em pães. Porque transformando as pedras em pães, logicamente, Jesus já sentiu vontade de comer aqueles pães. Para você ver o cuidado. Tem pessoas que se acham seguras. Isso é não vigiar. Achar que eu posso estar aqui, quando aqui é perigoso. Achar que eu posso estar aqui, que aqui é perigoso. Eu, por não vigiar, eu vou pela força do meu braço. O diabo faz assim, os amigos, tu não disse que é crente, por que você não pode estar aqui numa mesa onde estou bebendo? Tu não disse que é crente, que medo é esse de dar aqui um cheiro nesse pó, né? Tu não disse que é crente, e que medo é esse? Você fala que é de Deus e tudo e tal, que está liberto, que está... Qual o problema? E a pessoa, por timidez, ou se não por orgulho, que eu sou de Deus, vou mostrar que eu sou de Deus, e você acaba caindo, acaba tropeçando. Jesus não correu esse risco, porque Jesus estava no Espírito. Diz para a pessoa do teu lado: ande no Espírito. Diga para ela: ande no Espírito. Nós precisamos estar no Espírito, porque quando você está no Espírito, todo mal que vem contra você, você está antenado. Antenado você está para repreender. Mas quando você não está no Espírito, o que acontece? Você se mistura. Você acaba se misturando. Por quê? Porque você não está no Espírito, não está vigiando. Né? Mas vamos ver o que Jesus falou. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha o tapa que ele deu na cara de Satanás. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dar um exemplo para vocês aqui, a esse respeito. Como é que é isso, bispo?
Você não sabe, mas o homem ele se alimenta da palavra que sai da boca de Deus. O homem ele se alimenta. A palavra espiritual alimenta o homem, fortalece o homem. Você lembra quando Deus mandou que o profeta fosse a viúva e dissesse: ela vai te dar alimento, vai lavar. Quando ele chegou lá, ele encontrou aquela viúva na maior da miséria, apanhando cavacos, gravetos de madeira, de pau, de garrancho, para fazer um foguinho, para cozinhar a última alimentação, porque ela ia comer e ela ia, mas o filho morrer de fome. E o profeta falou: não, faz primeiro para mim, faz primeiro para mim, depois você faz para vocês. Ela disse: não, o que tem só dá para mim e meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Aquela mulher, ela ia morrer por quê? Porque ia lhe faltar ali alimento. Porque ia faltar alimento. Mas, o que foi que o profeta disse? O Senhor manda eu te dizer que da tua botija não acabará o azeite, da tua panela não faltará a farinha, até que chova. Aquela palavra alimentou aquela mulher, e alimentou por muito tempo. Ela criou fé naquela palavra, e aquela palavra fez com que Deus nunca deixasse, que faltasse o seu alimento. Para você ver, essa palavra aqui que Jesus fala, sabe? Que nós somos alimentados. Quantas pessoas chegam na igreja e quando elas chegam desempregadas, casamento acabado, feridenta às vezes, e nós damos uma palavra de fé e levamos ela a um voto, a um desafio. Qual é o pensamento daquele que está na carne, que não está no espírito? Cheguei aqui todo acabado, ainda vão me pedir dinheiro. Quer dizer, ele ainda não compreendeu que ali há um propósito de Deus. Deus quer conhecer a fé dele. Porque não adianta, como eu falei para vocês também semana passada, não adianta só ter vontade. Tem gente que vive assim: eu tenho vontade de ter um carro novo, eu tenho vontade de ter um casamento abençoado, eu tenho vontade de ter não sei o quê, eu tenho vontade de ter isso, eu tenho vontade de ter aquilo. É cheio de vontade, mas a vontade dele nunca se concretiza. Por que nunca se concretiza? Sabe por quê, gente? Sabe por que a vontade dele nunca se concretiza? Porque ele só tem vontade. Ele não faz o que Deus quer que ele faça, para Deus dar o que ele quer. Ele não faz. Vive fora do espírito, né? Não está no espírito. Mas ele é cheio de vontade. Quem abençoa a minha vida é Deus. Quem abençoa a sua vida é Deus. Então, nós temos que sair da vontade e agir a nossa fé, tomar atitude, para que Deus conheça a minha vontade. Deus tem que conhecer a minha vontade através do quê? De uma atitude minha. De uma atitude. Se não houver atitude, então não acontecerá, nunca vai acontecer aquilo que eu tanto desejo, que eu tenho vontade. Porque o diabo trabalha 24 horas para quê? Para me botar dúvida. A dúvida é muito natural na vida do homem. Você sabe disso. A dúvida é natural, porque todo mundo tem dúvida. O próprio Jesus, teve um momento que ele fraquejou. Ele falou: Senhor, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Como que diz? Será que eu vou suportar a dor do abandono, a dor da humilhação, a dor das pancadas, a dor do maltrato? Será que eu vou suportar, Senhor? Mas se não, que se cumpra. Esses são os nossos momentos que temos, que nós temos que aprender a superá-los. Se eu não aprender a superar os maus momentos, eu nunca vou ser ninguém na vida. Eu não vou vencer na vida. Eu não vou ter bom casamento, eu não vou ter uma boa família, eu não vou prosperar, eu não vou ser um bom profissional, e nem eu vou para o céu, porque eu não suporto os maus momentos. Tem pessoas que
qualquer situação ruim, ela desiste do seu plano, do seu propósito. É isso que tem derrotado as pessoas. Nós temos que aprender a confiar em Deus. E em momento algum eu posso deixar de confiar em Deus. Que a dúvida venha para que eu repreenda, mas que eu perceba que em Deus eu vou perseverar e vou alcançar o que eu quero. Imagina você, Jesus disse para ele, né? Não só do pão vive o homem. Imagina a situação que estava Jesus aqui. Então o diabo levou ele a uma cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Outra tentativa de Satanás. Você pensa que Satanás para? Hein, pessoal? Será que você pensa que o diabo para? Ele não para não, gente. Ele não para não, porque ele persevera até te ver vencido. O que ele quer é ver você vencido. E por isso que nós precisamos andar no Espírito. Andar no Espírito é andar servindo a Deus. Andar no Espírito é viver servindo o altar do nosso Deus. Isso é viver no Espírito, é orar dentro de casa, é ler a Bíblia. E não deixar que as minhas amizades, vou já falar sobre isso porque vou para cá, vou ver o versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor Deus. O diabo queria colocar vaidade no coração dele. Vai aí, sobe aí, pula aí. Você tem que tomar cuidado com isso, porque Satanás cria situações para encher o teu coração e para depois você ser enganado. Por isso que é necessário andar no Espírito. É necessário andar no Espírito, porque toda ação maligna, você vai perceber, é do diabo, está repreendido. A pessoa que não anda no Espírito, ela não sabe nada, ela casa errado. A pessoa que não anda no Espírito, ela casa errado. A pessoa que não anda no Espírito toma a decisão errada. A pessoa que não anda no Espírito, ela pensa, as dúvidas botam ela para trás. A pessoa que está no Espírito, ela é diferente. Há um sensor chamado Espírito Santo para dizer não, 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 não. O sensor chamado o quê, gente? Espírito Santo. Claro, você é uma pessoa que jejua, você é uma pessoa que busca a Deus, você é uma pessoa que lê a palavra de Deus, você é uma pessoa que vive do Espírito. Então, o Espírito Santo, ele vira um sensor na sua vida. Para a moça dizer para o rapaz que não dá certo, não. Para o rapaz dizer para a moça, não. Só para a pessoa certa. Numa negociação que você vai fazer, o sensorzinho, o Espírito Santo fala, não. Tudo isso aqui, Jesus só resistiu porque ele estava no Espírito, 40 dias de jejum. A pessoa que anda no Espírito, dificilmente ela é enganada, ela é traída. Porque o maior perigo do homem, quem é? Qual é o maior perigo do homem, quem é? É ele, somos nós mesmos. São as minhas decisões, são as minhas atitudes. O meu maior problema sou eu, o seu maior problema é você. Mas quando você está no Espírito, você vigia o seu eu. Jesus visitou o seu eu, falou, não vou subir, qual o problema? Agora deu mesmo, eu vou tentar o meu pai, está ficando doido, vou nada, cara. Que necessidade tem de eu subir? Para mostrar para você o quê? Aí, no versículo 8, levou ele ainda, o diabo, a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Isso aqui, tem muita gente se dobrado diante das propostas do diabo.
Tem gente que esquece os seus princípios e se dobra, porque não está no Espírito. Até os seus princípios, ele passa a ser corrupto dele mesmo, corrupto dos seus princípios, dos seus bons costumes. Sabia? Nós nos tornamos corruptos dos nossos próprios bons costumes, por tomar decisões, por aceitar negociações que não vêm da parte de Deus. Imagina você. Quantas pessoas estão vendendo a sua alma? Quantas pessoas? E ainda acham que estão certas. Ela aprendeu uma coisa, mas agora ela entortou, devido a amizades, devido ao meio que ela vive, ela entortou agora. Ela acha que o caminho certo é esse daqui. Ou seja, os bons costumes, ou seja, os seus princípios, ela corrompeu. Ela mesma corrompeu dela própria os seus bons costumes, os seus princípios. E não percebe. E não percebe que fez isso. Então, tudo isso por quê? Porque ele não vigiou e saiu do Espírito. Você tem que tomar cuidado com isso. Cuidado com as propostas. Cuidado com as amizades. Saiba que as tentações sempre virão. Mas quando elas vêm, que me encontram no Espírito, vigiando, elas vão chegar e vão bater. E vai encontrar uma pessoa para dizer isso, ó. Jesus ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele adorarás, e só a Ele lhe dará culto, e só a Ele lhe dará culto. Nesse momento ele repreendeu: chega, Satanás, pronto, acabou. Tu acha que eu vou te adorar sabendo quem é o dono da salvação, sabendo quem é o soberano? E ali ele expulsou o diabo da sua presença. Irmãos, nós precisamos andar no Espírito, para quando essas horas chegarem, para quando essas situações acontecerem, você possa fazer isso. Porque se você não vigiar, se você não orar, esses momentos vão chegar e você não vai perceber. E eles vão entrar na tua vida e vão destruir você. Mas se você fala: não, bicho, eu não quero ser destruído, então a partir de hoje, ande no Espírito. Jesus fez 40 dias de jejum para ir ter esse encontro com Satanás, porque ele sabia que ia ser tentado. O que a Bíblia diz? O mundo é o quê? És do mar. Pois é. Você está vendo onde nós estamos vivendo. Nós sabemos aonde nós estamos vivendo. Eu gosto muito daquele versículo que diz o livro de Provérbios. Eu gosto demais desse versículo, demais. Ele diz: se te mostras fraco, no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Então, não te mostras fraco. Em qualquer situação, se mostre forte. Porque a tua fé será o quê? Grande. Fica de pé no nome do Senhor Jesus.